acontece. Boa noite, está no ar mais um Família Palestra TV aqui pela AltV. Nós estamos hoje aqui com o convidado Diego Marada, nosso setorista do Diário de São Paulo, e vai falar um pouco sobre o Palmeiras aqui. Boa noite, Diego. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Vamos falar bastante hoje sobre Palmeiras. Hoje é um domingo que não teve Palmeiras, não teve jogo, é um domingo meio vazio para a torcida do Palmeiras. A gente fica assim meio sem saber o que fazer. É estranho ter um domingo sem jogo do Palmeiras, né? E eu gostaria de agradecer ao pessoal do Antena Verde, pessoal da Pro Palmeiras, que está sempre dando nossa audiência aqui, fazendo uma força aí pra gente. Nosso Twitter, @Família Palestra, sem o A no final. E o Facebook, né? Família Palestra TV, é o nosso endereço. E o Diego Marada vai comentar um pouco sobre a sua história, sua profissão, setorista. É difícil ser setorista dentro do Palmeiras? Olha, é difícil porque o Palmeiras é um clube que você tem que cobrir toda a parte de campo, de time de futebol, que a gente chama de campo bola 3 pontos, né, na gíria do jornalismo, mas tem que cobrir toda uma parte de política, que para o palmeirense isso é importante, para o leitor palmeirense, e a cobertura do clube se enriquece bastante com isso. Então tem esses dois lados. É um clube que às vezes é realmente difícil de se trabalhar, por um lado. Por outro lado, às vezes é fácil, porque a abundância de porta-vozes, né, de pessoas querendo falar sobre o clube é muito grande. O que é um problema para o clube, mas às vezes acaba sendo uma solução para os setoristas, né? E hoje a gente está aqui, né, comemorando 95 anos de uma freguesia, né? 95 anos. Os fregueses, primeiro jogo que os fregueses perderam da gente, jogaram e perderam já 3-0, se não me engano, foi há 95 anos atrás. Então, um abraço a todos os fregueses, Palmeiras e Gambá, né? 95 anos de freguesia. O freguês tem sempre razão. E essa data não pode passar. 12 de junho está chegando. 12 de junho está chegando. 12 de junho. Melhor dia dos namorados da minha vida foi no dia 12 de junho de 93. Eu tenho um amigo, Vicente Laganaro, que é um palmeirense fanático, que foi adolescente nos anos da fila, né? E aí perguntava assim na época, ele era virgem, né? Era um garotinho, né? Você prefere perder a virgindade com a Luísa Brunet, que era a mulher mais bonita do momento, ou que o Palmeiras seja campeão? E ele convicto falava, não, o Palmeiras tem que ser campeão. Então o Vicente, se estiver assistindo, o Vicente é palmeirense fanático, doente, capaz ele tá vendo. É isso aí, é um barato. Revelei seu segredo. Não, mas isso foi uma coisa assim, eu não sabia. Sinceramente, eu nunca tinha visto o Palmeiras campeão em 93. Eu não sabia o que fazia. Se eu gritava, se eu pulava, se eu ajoelhava, porque eu nunca tinha visto o Palmeiras campeão. O palmeirense não sabia comemorar título. Uma geração toda enorme de palmeirenses que não sabia comemorar título. Realmente E os próprios jogadores pareciam às vezes não saber direito como comemorar, e tinha o Antônio Carlos, sempre tinha sido campeão no São Paulo, puxava, mas jogadores ficavam meio se olhando assim. A narração do Zé Silvério da Jovem Pan ficou muito famosa, né? Que ele falava que ele abriu o peito para a final, era a primeira vez que ele dizia Palmeiras campeão, né? Então foi uma inauguração para muita gente, né? Até alguns rivais, né? Foi muito legal. Tinha rivais que não tinham visto a gente ser campeão. Justo também. Contra quem, né? Foi o presente que todo namorado palmeirense queria receber na vida. Naquela vitória, né? E ó, o pessoal da Antena Verde tá aqui mandando um abraço pra gente, comunidade do Palmeiras, Fabiano Alexandre, Luiz Antônio de Freitas, o Nishimura falou que não vai poder assistir hoje, mas depois ele vai curtir a gravação. A gente deixa a gravação depois no YouTube e no Vimeo também. Legal. A gente põe no ar. E no YouTube a gente conseguiu colocar há pouco tempo o programa inteiro, porque antes a gente tinha uma limitação que não dava para passar as 2 horas. Mas outro dia parece que o YouTube ampliou um pouquinho. Ampliou, né? Pra gente ele ampliou e tá com 1 hora a gente consegue colocar nossos programas, então ficou bem mais fácil, bem mais tranquilo da torcida acompanhar, né? Então a gente tem essa vantagem, que os torcedores podem assistir um programa ao vivo, e quem não consegue assistir ao vivo depois assiste a gravação, né? Então é bem legal. Hoje eu fui na hora
do jogo que passou na TV, fui pro supermercado, fui fazer algumas coisas, porque não tem graça. Assistir jogo dos outros não tem graça. Eu confesso que já fiz um programa diferente. Eu tenho até um cunhado que é santista, né? Eu e minha mulher fomos levá-lo ao jogo pra assistir. E nós nos divertimos de ver o Santos jogar, o Neymar jogar. Eu, como gosto muito de futebol, acabo vendo qualquer jogo e eu gostei. Olha, eu gosto de futebol, mas eu gosto do Palmeiras. Você prefere seu time. Eu só falo assim, você gosta de futebol, eu gosto do Palmeiras, eu gosto do Palmeiras. E você sabe por que foi escolhido o Morumbi, né? Por que foi escolhido o Morumbi? Pra agradar a torcida, porque daí todos os torcedores do Santos puderam ir no jogo, né? Cabe todo mundo lá, cabe toda a torcida do Santos dentro do estádio, então isso que é legal. 41 mil pessoas. Pois é. Eu confio que tem um pouco mais santista, acho que a próxima final vai dar pra gente ter uma noção. Agora boa, o problema é o trânsito das ambulâncias, né? Tem que deixar muita ambulância lá fora pros velhinhos, né? De prontidão, porque os velhinhos ficam lá tudo... Mas eu acho que brincadeiras à parte, né? A gente sempre brinca com a idade do torcedor santista, com o número. Mas muita criança no jogo, muita família. Eu acho que isso é o Neymar, ele está criando, não só o Neymar, esse time vencedor do Santos está criando uma nova geração de santistas aí que agora é apaixonada pelo Santos, porque o Santos virou um fenômeno pop, né? Virou uma coisa que está meio transcendendo, assim. É divertido ver jogo, né? E a gente tem visto aí, eu tenho acompanhado também, tem muita criança que tem acompanhado, né, tem virado santista. O pai torce para um time, a mãe para outro, e a criança acaba virando santista por causa dessa questão dos títulos, né? Então, e é um time que não tem muita rejeição, né? É o segundo ou terceiro time, né, de muita gente. É que nem a Portuguesa, né, Serginho? Todo mundo gosta da Portuguesa, né? É uma portuguesa que ganha títulos, né? Não, eu falei pro Serginho, a Portuguesa agora tá caindo pra segunda pra poder ganhar os títulos. Deu certo, né, mano, pra eles esse segundo semestre de 2011 foi excelente. Ele tira a gente do ar. Tira do ar. A Portuguesa é um clube muito simpático, como o Santos também, só que o Santos tá agora ganhando muito título, né? Então já não é tão inofensivo quanto foi um dia, né? Embora pro palmeirense ainda seja quase um freguês, né? Você ganha bastante do Santos, mesmo na Vila. E é uma coisa assim, é triste a gente ver isso, porque o que é a torcida do Santos? Não é nada. O que é o time do Santos? Tem história da época do Pelé e tal, mas sinceramente, gente, eu nem sabia que o Santos era tão velho que ia fazer 100 anos esse ano aqui. Por mais que a gente acompanhe um pouco mais o futebol, eu não tinha noção que o Santos era tão antigo assim. Eu sabia que era uma torcida de velho, mas não que o time era antigo. Eu até pesquisei muito, assim, Santos, então eu sabia, confesso que sabia, sim. A importância do Santos, que é um gigante, né? Fui surpreendido com essa questão do Santos estar completando 100 anos. E porque é um time, assim, é que nem você falou, é um time simpático e tal, então você nem liga. É uma coisa que, né? Incomoda menos. Incomoda menos, exatamente. E o Jefferson está perguntando aqui, seremos ultrapassados em torcida pelo Santos como fomos pelo Bambi? Jefferson, é o seguinte, na cidade de São Paulo, a bicharada tem mais torcedores que a gente, mas no interior, meu amigo, não tem como. Eu vou contar aqui, semana passada eu não vim fazer o programa, eu estava viajando a trabalho, e aí eu estava fazendo o Foursquare, eu vi lá, Bar do Palmeirense, em Foz do Iguaçu. Que legal. Aí eu falei, eu tenho que ir lá nesse lugar, cara. Aí eu fui lá. O cara tem um bar. E a hora que eu cheguei lá, o cara com a calça do Palmeiras e a camisa do Palmeiras, trabalhando e tal. E ele tem um bar para todo jogo, o pessoal assistir o jogo do Palmeiras lá. E ele me mostrou algumas fotos e tal. Tem mais de 100 pessoas que vão lá acompanhar. Ele falou, tá vendo todas aquelas mesas, aquelas cadeiras que estão empilhadas ali? Eu espalho tudo isso aqui, fecho a rua e o pessoal vem assistir o jogo aqui. Legal. Então, cara, isso mostra o tamanho que é a torcida do Palmeiras, gente. Em Foz do Iguaçu, lá na divisa já com o Paraná, na divisa com a Argentina e com o Paraguai, o pessoal tá lá torcendo pelo Palmeiras. E vira e mexe na rua, no próprio Paraguai, na Argentina, o pessoal de camisa do Palmeiras. Eu estive em Buenos Aires recentemente e vi isso também. Sabe, tem uns amigos que falaram, poxa, o Pojo, acho que ele foi pra Fortaleza, o carro dele furou o pneu, aí ele tava no meio do nada, de repente veio um tiozinho lá pra ajudar, o cara veio com o short do Palmeiras ajudar ele a trocar o... O palmeirense da cidade de São Paulo, às vezes
de tanto ouvir gozação, de tanto ver que a torcida do São Paulo cresceu muito, a do Corinthians também cresceu, né? Não fala palavrão, é a bicharada e a gambazada. Aqui você pode falar. Não, eu não falo. Eu respeito torcedores de todos os clubes, dos adversários do Palmeiras. Qual que é o seu Twitter? É Diego Marada. Diego Marada, beleza. Não, a gente tá divulgando aqui. Enfim, só para completar, o que eu acho é que esse fator de ser fora da cidade de São Paulo, interior do estado, e nos outros estados tem uma presença muito grande de Palmeiras. No Rio de Janeiro, o Palmeiras é visto com olhos muito respeitosos, né? E Paraná tem muito palmeirense também, outros Minas já tem um pouco menos. Mas é um clube realmente nacional, né? Uhum. Eu acho que em termos de... O grande problema do Palmeiras é saber aproveitar esse potencial, né? No que diz respeito a marketing, a alavancar licenciamento de produtos, que o Palmeiras ainda é muito amadoresco quanto a isso, né? Como clube, ficar devendo muito para alguns rivais. A gente tem uma entrevista aí, Serginho, do Paulinho falando sobre a torcida do Palmeiras. Vamos passar um pouquinho. O Paulinho, que é daqui do nosso programa, ele está meio ausente, ele está numa viagem para o exterior agora também, essa semana deve estar retornando entre hoje e amanhã. Vamos ver se semana que vem a gente consegue trazer ele aqui. Pode passar aí, Serginho, vamos lá. Eles não têm a noção de que podem morrer, né? E o perfil é pai de família, são pessoas que são trabalhadoras, são estudantes, entendeu? Não é um perfil de desempregado, de marginais, entendeu? Como as pessoas colocam. Mas né? e esses pelotões de combate? Não dá a impressão que só temos bandidos? Então, dá a impressão, mas se você for puxar mesmo a vida de cada um, você vai ver que não. Você vê, por exemplo, o menino que morreu agora, o André, e o Vinícius. O André estava se formando, estava terminando agora a faculdade. O que ele estava fazendo naquela confusão? Então, é que aí é uma coisa que é complicado de você explicar. Eu acho que existem alguns pontos. Por exemplo, eu acho que o Estado deixa uma brecha, né? Eu acho que você acaba sem ter muita perspectiva de vida. A periferia, né, do nosso país. Você não tem tanta liberdade assim. Você não tem, por mais que dizem que a gente está no Estado democrático, mas não é bem assim. Essa igualdade, ela não é tão igual, né? E aí as pessoas encontram na torcida um complemento da sua família. E se você for puxar um pouquinho mais o perfil dessa rapaziada, você vai ver que todos têm problemas familiares. A mãe é separada, entendeu? O pai agredia a mãe, o pai era alcoólatra, a dificuldade financeira. Você sabia disso, né? Porque eu também passei por isso, entendeu? Eu também busquei uma entidade assim, porque minha mãe se separou quando eu tinha 7 anos de idade, né? Até com um perfil de um pouco de violência do meu pai em relação a ela. O que você sentiu? Você foi em busca e você encontrou o quê? Aí você encontra uma segunda família, você encontra amigos, né? Você começa a dividir situações da sua vida. Com os mesmos problemas. E aí você vai viajar, você vai assistir o que te leva àquilo, que é o Palmeiras, que é uma coisa que você ama, que vem de família, que você ama. Aí você tem dinheiro para comer um lanche, e você come um lanche com 5. Aí quando você não tem dinheiro, aquele outro que dividiu o lanche com você tem dinheiro para isso. Começa a ficar todo mundo parceiro, cúmplice, solidário. É isso, entendeu? E aí quando acontece um fato de ter uma briga, o episódio da briga em si, às vezes o cara que está do lado, ele nem é violento, nem gosta de briga, mas o fato de você estar ou você ter caído no chão, leva ele a continuar para não ver você se machucar. E com isso você vai montando uma irmandade, entendeu? Você vai montando uma segunda família, você vai montando uma situação de que as pessoas se respeitam. Mas viram um pelotão de combate. Não, e aí você tem os problemas que tem hoje, mas é culpa do Estado. Culpa do Estado, porque você não tem uma lei específica para o esporte aqui no nosso país. Você não tem punição. Então o moleque leva uma bomba para o estádio. Se lá em 95, 94, quando morreu o primeiro menino no estádio do Nacional, no jogo de Júnior, que o gordo do ABC foi preso e depois foi solto depois de 4, 5 meses. Se ali ele já tivesse pego uma cadeia de 20 anos, ninguém vai levar uma bomba para o estádio. Então o pessoal vai preso no caminho para o estádio, vai para a delegacia, é solto.
E aí ele chega, ele vira herói dessa molecada. Entendeu? Aí você vai criando falsos heróis e falsos líderes. Aí as pessoas vão dizer, pô, o cara era dono da Mancha. Não, não era dono da Mancha. Eu tirei um monte de falsos líderes da Mancha. Isso aí é o Paulinho falando a respeito da torcida, a respeito de alguns fatos, né, em relação às organizadas, né? Uhum. E a gente sabe que esse meio hoje está assim, tem pessoas de todos os níveis da sociedade. Não adianta falar que nem o pessoal gosta de rotular que é só bandido, que é não sei o que. Tem gente de todos os níveis. E o ser humano é assim, quando se junta, sim, perde um pouco do controle, perde um pouco da noção, e às vezes acontecem esses fatos lamentáveis aí. Mas vamos ver, se a polícia agir, o ministério agir com calma e do jeito que tem que agir, certinho, não agindo, tendendo para um lado e não para o outro, a gente consegue resolver essa situação. Porque futebol é paixão, né? Claro, mas tem que ser algo positivo, né? Acho que nenhuma sociedade, nenhuma uniformizada gostaria de precisar correr risco de vida ou colocar a vida do outro em risco, né? O importante é cada torcedor apoiar o seu próprio clube, né? Torcer pelo seu clube e, enfim, não desejar a morte do rival simplesmente porque torce para outro clube. Exatamente. Né? Ó, o Eduardo Colli está falando aqui, Tarso, ontem em Cambé, Londrina, tivemos um churrasco com mais de 150 pessoas, com Leivinha, César, Jorginho, somos muito fortes. Aí o Andréia Russi, ano passado fui para Fortaleza também, fiquei de boca aberta ao ver o número de camisas do Palmeiras na rua. E o Fábio Kuhl, aqui no Paraná tem muito palmeirense, na região tem muito torcedor do Verdão, aqui na região onde eu moro, que é Ponta Grossa. Então é muito grande a torcida do Palmeiras, a gente sabe que está muito espalhada pelo Brasil e é muito legal. O pessoal falou, inclusive, eu fui pra Disney, vi muita camisa do Palmeiras na Disney, e é uma coisa assim assustadora. Então não adianta o torcedor ficar, porque a torcida do Santos, porque a torcida da bicharada e tal. Nós temos mais torcida que a bicharada, isso é fato. Agora na cidade de São Paulo a gente sabe que o negócio está difícil, você não vê as crianças hoje. Então, diretoria, a gente tem muito o que fazer. A gente está vendo aí Palmeiras faz 4 anos, né? Também sim, 4 anos que a gente não ganha um título, aí a imprensa já vem e fala, Palmeiras está na fila. Agora, vamos comentar uma coisa. Essa semana teve o mimimi do presidente da Gambazada, que eles foram operados lá contra o Emelec. Né? Aí, quando fomos operados contra o Boca Juniors, tranquilo, não fazer o que, a imprensa nem deu tanto destaque. Os Libertadores era um pouco menos coberto naquela época. Né? E era uma coisa assim, só que foi contra o Boca Juniors, que é um time dos melhores do mundo, um dos maiores vencedores do mundo, e nós fomos operados em plena Bomboneira. E agora a Gambazada foi operada contra o Emelec, não conseguiu ganhar do Emelec, né? E aí o presidente vem e fala que o Campeonato Paulista é melhor do que a Libertadores, que a Libertadores é uma várzea. Sempre foi assim a Libertadores, historicamente sempre foi assim, guerra com papel caindo, vestiário alagado, isso sempre foi desse jeito. É que eles não estão acostumados a jogar com a arbitragem contra. Para eles a arbitragem está sempre a favor. Então eles estão agora fora do ambiente deles, então eles estão cheios de mimimi. Estão falando um monte. Agora, esse presidente vai ser punido? Se fosse o Filipão, se fosse o Beluso foi punido, o Filipão foi punido. Agora, quero ver se ele vai ser punido dele falar essas coisas que ele falou. Eu acho que o Gobi foi muito infeliz no que ele falou. Não tô nem vou entrar nesse mérito de punição, porque eu nem sei em que âmbito que o Gobi poderia ser punido. Eu não conheço essa parte jurídica, né? Mas o Gobi foi infeliz, né, de menosprezar a Taça Libertadores da maneira como ele fez, até porque todos sabem que a Libertadores é o grande objetivo do Corinthians, né?
E não faz sentido realmente ele menosprezar por conta... Já tá arrumando desculpa? O pessoal brinca que o Corinthians a gente sempre sabe qual que é o final na Libertadores, né? Minha mãe, Sandra, que é corintiana, tá É o Chaves. ela vai certamente ficar bastante chateada comigo de ouvir isso, mas sempre fala-se isso, né? Um dia o Corinthians irá ganhar a Libertadores, isso deve acontecer eventualmente, porque, enfim, vai acontecer, mas enquanto não acontece, a gente sabe que essa é a obsessão do corintiano, o torcedor corintiano também, e esse menosprezo foi completamente fora de propósito, um destempero completamente fora de propósito do Mário Gobi. O Chico Anísio chegou lá no céu, a Dercy perguntou pra ele, e aí, como campeão? Ele, não, pô, quem sabe, a hora que a Hebe chegar, ela me conta boas notícias, né? O negócio é feio, cara, não tem, mas aí perde a graça, né? O dia que ele ganhar, ele perde a graça. Você deve ter participado da época em que, quando a Libertadores não era tão importante assim, falava que o Corinthians não foi campeão brasileiro, né? O Corinthians foi campeão brasileiro a primeira vez em 90. 90, né? Até hoje ninguém sabia. A gente tava conversando outro dia com um político famoso aí, que ele é palmeirense fanático, ele falou, eu lá em Alagoas, né? Aí eu já tô entregando até quem é o político. Lá em Alagoas só sabia o que era Palmeiras, Botafogo e Santos. Não sabia mais o que era nada lá, porque não chegava. Flamengo, nem sabia o que era. Porque se for ver, o Flamengo também só começou a ter uma ascensão na década de 70, final da década de 70 até 80, que foi a época do Zico, que foi a época que começou. Uma época que a própria Rede Globo era muito forte, né? E a Rádio Nacional, né? E a Globo começou a entrar, né, em praticamente todas as cidades do Brasil tem sinal da Globo desde essa época, né? Uhum. E o grande produto da Globo na época era o Flamengo, né, também, então, pelo rádio também, mas a Rede Globo também teve um papel muito grande na disseminação, né, vamos colocar assim, entre aspas, o flamenguismo pelo Brasil, né? Uhum. A urubuzada, né? O Fábio tá falando aqui, Palmeiras tem tradição, história e outros tem que correr atrás, pois já marcamos na história do futebol. O Ricardo Junco, Tarso, ironias à parte, nosso momento é de chorar, tirando a arena, de resto estamos na roça. Concordo, Ricardo, é o seguinte, Palmeiras está precisando de você como associado. Hoje estão suspensas as inscrições de novos associados. A gente não sabe qual vai ser o valor. Outro dia vazou no lance aí um determinado valor, 10 mil para o título e 3 mil para a joia. Não sei até que ponto isso é verdade. Amanhã nós temos reunião do conselho, eu vou estar presente, inclusive a gente vai tuitar tudo que acontece da reunião e a gente vai divulgar aqui para a torcida, que já está virando um hábito acompanhar as reuniões do conselho pelo nosso Twitter. São reuniões realmente... A torcida do Palmeiras é tão fanática que acompanhou a aprovação das contas pelo Twitter. Sempre eu lembro. Onde já se viu isso, gente? É coisa de xarope, nós somos xarope. A torcida do Palmeiras tem uma relação com o Palmeiras em si que é diferente dos outros torcedores, né? O torcedor palmeirense ele se interessa se a piscina custou caro, quanto que o Mustafa pagou no parquinho, o clube, a arena, o busto do Ademir da Guia. Então o torcedor palmeirense ele se interessa pela política do Palmeiras, que você não vê tanto isso no torcedor corintiano, no torcedor são paulino, né? Agora com o Juvenal Juvencio fazendo o que está fazendo, o São Paulino também está voltando olhos para a política, né? Que não fazia anteriormente, né? Mas o torcedor palmeirense você sempre sabe quem é o presidente do Palmeiras, a que facção ele pertence, se ele é aliado do Mustafa Contursi, ou se ele é aliado de qualquer outro grupo que está contra o Mustafa Contursi. Então, sempre isso é diferente dos palmeirenses. Então, aprovação de conta do conselho, o valor da mensalidade, se a piscina está vazando, tudo isso é torcer para o Palmeiras também. É uma cobertura totalmente diferente. Exatamente. Não, e a gente tem amanhã uma reunião que vamos tratar de 3 assuntos assim, assuntos que ficaram sobrando de uma reunião passada, que são a respeito do julgamento de 3 torcedores, né, são 3 assuntos que passaram por sindicância que vão ser julgados amanhã. Uhum. Então são assuntos importantes, a mídia deve dar uma cobertura legal a respeito disso, a mídia palestrina, então nem se fale, porque é uma coisa assim, um dos assuntos que se acontecer o que a gente espera que aconteça, a história do Palmeiras pode ter uma guinada muito melhor. Qual que é esse assunto? Tem assim,
o caso de alguns conselheiros que tiveram, inexplicavelmente, que não souberam de colocar uma determinada quantia. Os 290 mil. Isso, Sim, do caso... 290 mil. Exatamente, do bicho molhado e não sei o que. Então, é um assunto assim que, se a gente conseguir que ele tenha o desfecho que a torcida do Palmeiras espera, aí eu acho que o rumo do Palmeiras vai mudar internamente. Porque a gente precisa limpar muita coisa dali, não varrer para debaixo do tapete. A gente precisa limpar, precisa de novos associados. Agora, esse valor de associação, porque é um absurdo, porque... Para que, sinceramente, para que estancar o ingresso de novos torcedores? Não tem motivo para você estancar. O Palmeiras está precisando de dinheiro, solta que, olha, vai aumentar para tantos mil o valor e deixa o pessoal começar a entrar agora, porque tem muita gente que sempre teve vontade de se associar e fala, já que vai aumentar, então eu vou entrar agora. Sim. E aí eu conseguiria muito mais do que agora. A hora que aumentar, o cara vai falar, pô, era 700, agora foi para 3 mil, agora que eu não entro mesmo. Eu prefiro receber 700 e ter uma mensalidade ali, do que o cara não entrar. A gente lá faz a cobertura do clube, a gente sempre ouvia falar, até dos diretores e dos próprios funcionários, você conhece alguém que quer se associar ao Palmeiras, fala pra ele logo, porque vai subir. Isso poderia ter sido até um marketing, né? Exatamente. Quem tá cuidando disso aí parece que é o Piraci de Oliveira, né? O diretor de marketing agora é o Sérgio mas essa questão, Pellegrini. Essa questão do valor é o Piraci. O Piraci parece que ele está liderando, conversei com ele esses dias, parece que ele que está liderando. Então, tem que esperar. Agora, mal feito, né? Porque há uma demanda reprimida de gente que quer associar ao clube. E eu concordo com você. Se você fala, associa-se até o dia tal, porque do dia tal para frente vai custar tanto, muita gente teria ido. Agora, você estanca da noite para o dia sem dar chance para pessoas... Eu conheço muita gente que gostaria de ingressar e que tá falando assim, agora com esse valor eu não vou mais. Exatamente. Poxa, é o que você falou, melhor pingar do que secar, né? Só que aí você vê que tem muita gente que quer que o clube continue como o seu quintal. Então hoje nós temos lá 15, 20 mil sócios e é interessante porque as diretas estão aí. Sim. Não nessa eleição. Se a gente conseguir alguns passos na justiça que estão sendo dados aí, talvez nessa eleição a gente já consiga ter eleições diretas. Sim. Agora, no mais tardar na próxima eleição presidencial, nós já teremos eleições diretas. Imagina a guerra que vai virar aquele clube quando tiver eleições diretas. Né? É o que a gente fala. Não é a solução para tudo lá dentro, mas já é o começo. É o começo de alguma coisa diferente, né? O Palmeiras precisa mudar urgentemente. O Palmeiras ele está não apenas como time de futebol, mas como sociedade esportiva, se apequenando por tropeçar nas próprias pernas. O Palmeiras é o que a gente fala, uma torcida enorme, uma tradição enorme, um carinho, uma preocupação do seu torcedor absurda, e o Palmeiras é incapaz de se mover. Os interesses pessoais de grupos políticos, de pessoas, de indivíduos, são colocados muito acima da importância do Palmeiras. O Palmeiras é uma nação de mais de 12 milhões de pessoas, né? São 18, né? Números divergem, né? Usando essa estatística última que a gente adotou como padrão no veículo em que eu trabalho, né? Mas essa é outra estatística de 18 e é gerido por 300 pessoas que não votam de acordo com o interesse dessa maioria. Exatamente. Eu acho assim, só preciso te ponderar a diferença entre o clube e o time de futebol. A diferença deixa de existir quando as pessoas que administram o futebol colocam no mesmo patamar que o clube. Se são coisas completamente diferentes, as administrações têm que ser completamente diferentes. Eu vou te colocar aqui, nós trouxemos o Friso aqui para ser entrevistado. Isso eu comento com ele, inclusive a gente conversa muito abertamente. Eu falo, Friso, a eleição direta para o sócio-torcedor, o sócio-torcedor tem que participar, porque ele é o verdadeiro palmeirense. O pessoal fica com medo que o associado que não é palmeirense, que não chega a 50% como
divulgaram, Não, dá de não sei. 10 a 20% de associados que não são palmeirenses, e isso a gente sabe que mesmo quem não é palmeirense não vai querer nem participar. Na eleição da Arena, a gente teve lá, senão a Arena não ia participar, não ia ter sido aprovada, se os sócios fossem de outros times como apregoam. Certamente a maioria é palmeirense. Não é? Agora, sim, o grande problema numa situação como essa, se a gente tiver um colégio eleitoral que não seja 50-50, mas seja 70-30, é se os 70 de palmeirenses que então vão votar a favor do Palmeiras se racharem. Uhum. Como sempre são rachados. Como acontece. Mas no caso de uma eleição direta, aí você coloca para o sócio torcedor. Aí o Friso falou assim, mas o que uma pessoa, que a nossa consuleza lá de Porto Alegre estava comentando no Twitter e tal, o que uma pessoa de Porto Alegre entende do Palmeiras e para querer votar de lá? Então, peraí, então eu não entendo nada de política porque eu vou votar num candidato, vamos supor, o Lula, que eu não votei nele, mas o cara é lá de Pernambuco e vai morar em Brasília. Então eu não tenho que votar no cara? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, uma pequenez, sabe? É de você separar clube, realmente, ela não sabe nada da sauna, não sabe nada do bar do tênis. Mas da política ela sabe, e às vezes muito mais do que quem mora em São Paulo, porque ela procura na mídia palestrina, ela procura em todos os sites, e por ser palmeirense lá em Porto Alegre, ela procura muito mais informações do que a gente que está aqui em São Paulo. Mas eu, honestamente, pensando com a cabeça do administrador do Palmeiras, acho que o Palmeiras tem que saber sim desse seu colégio eleitoral, quem de fato ali é associado pelo clube, pelo benefício que o clube proporciona, quem está ali pela piscina, pela academia, e quem está ali pagando uma mensalidade para ter voto no futebol. Acho que tem que ser coisas bem separadas. Uhum. O Palmeiras não precisa ser um presidente que ele consiga... ele é bom para a piscina e é bom para o futebol. Então foi o seguinte, o presidente é uma figura, esse é meu braço social, meu administrador da parte social vai ser aqui o Joaquim. E meu administrador da parte de futebol vai ser o César Sampaio, o Roberto Friso, o Salvador Hugo Palaia, o Tipulo, quem for. São duas coisas separadas, tem que ser separado. Uhum. Por que o presidente tem que ser uma figura? Por que todo mundo fala... o Tirone é isso, o Tirone é aquilo. O Tirone é o presidente. Agora, ele tem uma estrutura de futebol que ele tinha... Esse cara que a pessoa que vai votar porque é torcedor do time tem que saber quem que é. Quem que é o braço desse cara que vai mandar no futebol? E aí o cara que quer saber da patinação artística, do periquitos em revista, deixa eu ver quem é o cara da parte social. Exatamente. E o palmeirense tem que ser inteligente para votar em quem ele acha que vai ser melhor para ele, mas também tem que lembrar que tem o clube. As coisas não andam separadas, né? Não tem como separar. Porém, você tem que explicar para o eleitor quem é quem. Né? Exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho de futebol. Tem uma entrevista do César Sampaio. Tá no ar já? Tá no ponto? Ele vai falar a respeito de contratações. A gente o Marcos Bento está até perguntando: boa noite a todos os amigos. O que vocês achariam de uma hipotética troca de Valdívia por Montijo? Ambos estão em baixa nos seus times. Bom, eu não sei. O Valdívia, nessa segunda passagem aqui, não mostrou ainda que veio, mas ele é um cara que tem muita habilidade e tal, mas não está virando. Vamos ver. Vamos ver o que o César Sampaio vai falar aí pra gente. O Palmeiras começou bem a temporada, chegou a liderar o Campeonato Paulista. A virada do Palmeiras! Mas na reta final, o time começou a cair. Ficou vivo ainda! Pro gol! Cair. O inacreditável acontece no Pacaembu. Fazendo cruzamento pro meio da área, olha, não pega Fabinho! Até que caiu de vez contra o Guarani. O Guarani está na semifinal do Campeonato Paulista. Pela primeira vez em 2012 a palavra crise apareceu. E aí, meu amigo, toda vez que o clima fica esquisito por aqui, o César Sampaio aparece para falar com a imprensa. Desde que assumiu o cargo de gerente de futebol do Palmeiras, é assim. Se tem problema, ele chega com esse sorriso tímido para tentar acalmar a torcida. A gente só vai conseguir atender a expectativa do torcedor com conquistas e a gente tem que trabalhar para vencer. A maior resposta nossa tem que ser
terceiros títulos. O assunto da vez é a debandada que começou nesta semana. Fernandão, Tinga, Gerley e Chico já tinham deixado o time. Pedro Carmona também se foi. Agora ele é jogador do São Caetano. Ricardo Bueno, que está emprestado pelo Atlético Mineiro, tem pouquíssimas chances de continuar. No total são 6 perdas. O raciocínio é simples, como em qualquer empresa. Se o funcionário não agrada, ele não permanece trabalhando. Quando as coisas não estão atendendo às necessidades do empregador, as mudanças acabam acontecendo. A gente tem que separar o lado de afinidade, né, de condição de trabalho com o lado profissional. Se 6 jogadores saíram, outros 6 virão para o lugar deles no elenco, certo? Não. Felipão fez uma lista com 7 nomes e a diretoria já deixou claro que tentará a contratação de 2 ou 3. Uma coisa é certa, esses novos reforços podem vir apenas por empréstimo, porque dificilmente o Palmeiras irá comprar alguém. Eu acho difícil a gente fazer uma aquisição, uma compra. Se vier alguém, deve vir por empréstimo, com uma opção no final do ano. Mas para a gente comprar algum atleta, né, isso mais ou menos, mesmo sabendo o tamanho da economia que nós fizemos com a saída desses atletas, a gente entende que hoje é difícil. Por enquanto, o único que chegou, ou melhor, retornou, é o atacante Felipe, que já era do Palmeiras, mas estava emprestado ao Mogi Mirim. Na tal lista do Felipão estão sim alguns jogadores de nome, que claro não foram revelados. Só que mais uma vez, é melhor ter calma. A gente vai ver o que encaixa dentro do nosso bolso aí, né? São jogadores importantes, entendemos que vêm no mesmo nível dos jogadores que aqui estão. Na quarta-feira que vem tem jogo contra o Paraná pela Copa do Brasil, uma das prioridades do clube para 2012. Daqui a 15 dias ainda começa o Campeonato Brasileiro. Por isso tudo, o momento no Palmeiras é de manutenção. Comentando aqui com o Diego, os jogadores treinando forca, cara. Há muito tempo que eu não vi o pessoal treinar forca. Também é bom explicar o que é forca. Forca é aquele de cabecear, muita gente nem sabe o que né? A bola pendurada pendurada e o pessoal treinando cabecear, porque o Palmeiras está sofrendo com as bolas aéreas. Para variar um pouco. Né? Já não é de hoje, a gente não tem um goleiro que consiga sair. O próprio Marcos, a gente não era tem que falar que o Marcos também sempre falhava nas saídas, por mais que fosse o melhor goleiro do mundo e tudo mais, mas na saída de bola ele também tinha suas falhas. E o que está hoje lá, o Deola, bracinho curto, que a gente chama ele de Horácio, né? Aí a gente está vendo que também tem essa dificuldade. Então a defesa e o ataque também, o Filipão prima muito pelas bolas aéreas. É o estilo de jogo que ele gosta, bolas aéreas, então ele está treinando forca. Então, por um lado, eu acho que é legal isso, você ver o jogador treinar forca, porque o pessoal fala, é fundamento, isso daí o jogador já tem que saber. Tem que saber, concordo, mas é isso que não sabem. Vamos fazer uma reciclagem, né? Vamos colocar os jogadores de volta na escolinha para relembrar isso daí. E os jogadores que gostam de bater falta, o Assunção acaba o treino, ele fica lá treinando. Sim, fica. Até acertar e vai. O Gambazinho Carioca fazia isso, o Bambicene faz isso, sabe? Então é aprimorando aquilo que você já tem facilidade. O próprio Gambalão Neto também. Acabava o treino, o cara ficava lá treinando, fazendo batida de falta e tudo mais. Começou um pouco com isso também. O Zinho na época também. Ele fazia. Então você precisa aprimorar. E o jogador do Palmeiras, muitos, né, ficam, isso aqui. Então o Assunção tem todos os defeitos, é um jogador que hoje pesa pro esquema do time, porque todo mundo tem que cobrir ele, só que ele é diferenciado na batida de bola. Então a gente joga esperando ter uma bola ali que ele define o jogo. Que nem a Gambazada em 90 foi campeã com os gols do Neto. O Palmeiras é um time muito pobre em termos de variações táticas, né? É um time que o Felipão não consegue fazer o time mudar seu estilo de jogo ao longo do jogo. Substituições do Felipão, eles são muito previsíveis, né? O cara que está desgastado mesmo com o elenco, eu acho que ele está desgastado pessoalmente,
Tá cansativo ser técnico do Palmeiras, eu entendo isso até, mas é uma situação que é complicado ver o Palmeiras nessa tão pouca variação de jogada, né? E nesse contexto eu não entendo por que o Fernandão foi dispensado, por exemplo, né? Eu não sei quanto ele ganhava, a gente não vai entrar nesse mérito, mas é um jogador, se o time joga pelo alto, é o centroavante para fazer gols, né? Porque é um contrassenso você não ter um especialista atacante que o Barcos não é um cabeceador, né? A gente sabe que o Barcos não é um cabeceador. Então, eu acho que era um cara para ficar no elenco. O Tom Leal tá perguntando por que o Palmeiras não coloca a molecada para jogar. Esses moleques que foram convocados são melhores que o Luan, Márcio Araújo, Leandro Amaro e João Vitor. Aí o Green Force respondeu, né? Não coloca porque quem escolhe não gosta dos garotos. Galeano e Filipão que não querem. Filipão quebrou a cara em falar que o Palmeiras não tem ninguém na base. 3 jogadores foram convocados para a seleção. Foi o time que mais cedeu jogadores. Foi. Eu fiz uma entrevista com o Bruno Dibal, inclusive vai ser que teve seu contrato e teve seu contrato renovado. Do Corinthians, né? O Palmeiras se apressou em renovar com ele. Aleluia, né? É uma boa contratação. Espero, né? É um garoto, né? A gente espero pelo bem do Palmeiras que, enfim, que não seja o novo Romarinho, né? Que é um jogador também que teve ali tanta enrolação para contratação e acabou não sendo, né? Aquilo que se esperava, né? Ele entrou em decadência e o que o Bruno fala é que o garoto está desde 2005 no Palmeiras, né? E ele já conversou com o Filipão no passado. Ele não sabe se ele volta e se reapresenta, mas é bem possível que isso aconteça sim, que ele passe a treinar pelo menos como profissional. Ele disse que esse é o objetivo de vida para ele na carreira nesse ano, né? Ele quer ser aproveitado no profissional. E tem o Felipe retornando do Mojimirim, que é um jogador com quem também eu conversei. O Palmeiras, essa é a saída do Palmeiras. O Palmeiras precisa investir nisso, mas também precisa ter um time forte. Você consegue lançar os garotos à medida que o time está sólido. Você lançar os garotos num time que não está sólido é complicado, né? Você pode queimar os garotos, né? E assim, a torcida do Palmeiras ela é muito exigente. Então a gente sabe que é complicado você lançar jogadores, porque ele dá 2 passes errados e pronto, já acabou. Então o Tom Leal tá colocando aqui, mas compram jogadores do Oeste de Itápolis, nada contra esse time, mas será que os moleques não são melhores que esses jogadores? E ele completa, se querem alguém dos times, negocia com o Guarani, pelo menos está na final do Paulista, você vê que os jogadores têm até um bom nível. E o Rogério, acho que o problema na base está no relacionamento com os empresários dos moleques. Isso é em todas as categorias de base, né? Houve uma inversão do eixo aí. Hoje os agentes, né, empresários, enfim, qualquer que seja a denominação que você dê, esses são as pessoas que realmente mandam no futebol hoje. Eles mandam nas categorias de base, eles mandam nos clubes. Os clubes são meio que reféns. O caso do Bruno, não vou nem... O Bruno, que é um garoto que nem começou ainda, mas pertence ao grupo Diz, um percentual, né? O grupo Diz é esse mesmo grupo que teve esse problema com o Ganso também. Eles brigam por fatias, que é todo direito deles. Afinal, o futebol permite que você fatie o jogador, né? E a Lei Pelé, né? Pois é, e ele chegou com uma proposta do Corinthians pelo Bruno Dibal, que é um jogador que está no Palmeiras há 7 anos. E o Palmeiras se viu refém. Claro, isso é a lei de mercado. Procura, oferta, quem pode mais chora menos, ok. Mas às vezes você tem jogadores do profissional que ganham menos que algumas promessas de categoria de base. Isso também está errado, porque o jogador da base é uma aposta. Enquanto você joga com garotos da sua idade, o jogador é de um jeito. Aí você vai jogar com jogadores 10, 12 anos mais velhos que você. Pega um zagueiro de 30 anos pra cima de um... Pega um Domingos, né? Pegar que nem o Neymar hoje, né? Sim, o Neymar foi bem pra cima do Domingos hoje até. E o Domingos também fez com o Neymar o que a experiência dele permitiu. Muitas bolas ali, ele soube usar o corpo, trombar com o Neymar. E isso acontece com o jogador da base. Às vezes é um furacão de base. Eu lembro do Palmeiras do Thiago Gentil,
em categoria de base era um avião. Em Dente de Leite ele era 2 vezes mais alto que os garotos, ele acabava com o jogo. A hora que chegou, Na hora que chegou no time de cima nunca virou o que ia ser. E tem jogadores que, enfim, com 16 anos você percebe que vão ser craques e se tornam craques. Uhum. Agora, pagar caro pra ver, eu acho que é complicado. Ó, o Renato Martins já tá falando aqui, o Fernandão foi dispensado porque é horrível, já foi tarde. Eu concordo que ele não é um esplendor técnico, certamente não é, mas hoje o Palmeiras não tem um atacante cabeceador. É um jogador que num desespero, numa variação, se a gente fizer mais um classifica na Sul-Americana, você coloca o cara na área, a bola bate nele e entra. Hoje o Palmeiras não tem esse jogador. Uhum. O Barcos é um jogador que ele é fazedor de gol, mas ele é técnico, ele depende de um time técnico com ele. Ele não é um jogador do próprio estilo do Fernandão, ou sei lá, do Washington, que não o Washington orelhudo, aquele outro, Uhum. que jogou no São Paulo. Do coração, né? Exato, que não é mas a bola bate nele e entra. Então o Palmeiras não tem esse perfil mais no elenco. Grandes jogadores, a maioria dos jogadores... Falta um Oséias. Então, o Oséias, que na época era menosprezado pelo torcedor palmeirense, hoje a gente percebe Mas que pro atacante... Filipão era o Mas cara, é um né? atacante que você para pensar hoje, tem muitos atacantes do nível do Oséias jogando titular dos 20 times da Série A, não tem. O Oséias, se ele estivesse jogando futebol hoje, ele seria um jogador Diferenciado até, até, né? ele já foi campeão da Libertadores, né? Acho que ele poderia até estar no Santos de repente, poderia completar pro gol as bolas que o Neymar fizesse, não sei. Ele é do nível do Borges, assim, pelo menos de efetividade. O Ricardo Junco está comentando que ele acompanha a gente, Fanfula, Pro, que ele esteve na primeira e na segunda manifestações das diretas e indiretamente ele luta pelo Palmeiras, sócio já. É isso aí, Ricardo. Eu acho que todo palmeirense tem que fazer sua parte, que por menor que seja, já está ajudando. Então as diretas estão sendo articuladas, é um movimento que não tem mais retorno, vai ser eleição direta ou nessa próxima ou na outra eleição, já vai ser eleição direta, não vai ter como fugir. Andréa Russi está falando que tem que separar o clube social do futebol. Sim. Que enquanto isso não acontecer, nada vai dar certo no Palmeiras. Sinceramente, assim, os outros clubes não têm essa separação. Não tem, o E Corinthians não tem. Sabe, tem clubes aí que o sócio torcedor vota, lá no caso do Sul, e eles não têm problemas também. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Acho que é interessante essa separação, mas tem coisa que no Palmeiras a gente mistifica de uma determinada forma. Ah, eleição direta. É aquilo que eu falo. Não é a única coisa que vai ser a pedra de salvação do Palmeiras. Temos eleição direta no Brasil, e o Brasil como tá perfeito. Exatamente. Enfim, não é... A democracia, eu até brinco isso, pelo amor de Deus, gente, não é ditadura, não tô defendendo nada disso. Mas a democracia é superestimada. Em que medida? Quem que é o povo que vai votar? Esse povo está educado para votar? Ele está apto para votar? E em quem eles vão votar? Então, esse é o problema exatamente, também, a né? educação do colégio eleitoral, ela que vai ditar se a eleição, o resultado da eleição é válido ou não. Exatamente. Porque se o colégio eleitoral é ruim, é desqualificado, o eleito... Ah, mas é o povo escolheu. Mas que povo? O povo está sendo manobrado. Se ele não tem informação para votar, ele vai votar em quem? Em quem dá uma cesta básica. Quem dá então tá errado também. O sapato, né? Quem dá a democracia, como qualquer remédio, você tem que ver em que dose que ela está sendo tomada e com que propósito. O Fabiano Alexandre brinca, não esquenta não, o Obina vem aí. O Obina, que é outro jogador que eu confesso que quando ele veio para o Palmeiras, na época, eu não era setorista do Palmeiras, mas já tinha muitos amigos que trabalhavam no clube, né? E ele foi, um amigo meu, até o Fernão, que é meu editor, foi perguntar, né, pro Vanderlei, Obina, disse que a resposta do Vanderlei foi naquele linguagem dele, joga muito, você vai ver que ele joga muito, esse cara, não sei o quê. E, enfim... A coisa boa é que ele fez 3 gols na gambazada. Eu acho que o palmeirense tem boa lembrança dele. É um jogador que fez um jogo que ficou marcado. Mas dos que estão aí, até o Coalhada vindo tava bom, cara. O Coalhada que não veio porque não quis vir, né? Preferiu receber mais dinheiro lá no Cruzeiro, não se firmou lá também. Mas ele quase veio agora, mas o Palmeiras que não quis, né? Dessa última vez, foi questão de grana. Ele recebeu uma proposta muito melhor no Cruzeiro. Que não valeria a pena trazer ele pelo valor que ele... O Palmeiras não precisava entrar nesse leilão. Também acho. Falhada também, né? Não é tão era um jogador de reserva para entrar no segundo tempo, exatamente. Diferente. O Eduardo está perguntando, Tarso, alguma novidade sobre contratações e a situação financeira do Verdão e as diretas? Então, as diretas estão na justiça.
A gente tem ações na justiça, inclusive, e a gente está pressionando muito o presidente do CD, né, o presidente do conselho, para que convoque as eleições, para colocar na pauta, porque está na gaveta. Já fez um ano, tivemos a festa da gaveta e a convocação está lá. Tá, 81 conselheiros assinaram, pediram a Assembleia Geral Extraordinária e não aconteceu. Então vamos trabalhar com isso. As contratações, por enquanto, não tem nenhuma novidade assim de peso. Tem algumas coisinhas aí que a gente escuta. E o pessoal está até perguntando se nessa reunião de amanhã tem como pressionar o Tironi por reforços de peso. O Tironi está sendo pressionado todos os dias. O Palmeiras não tem caixa. Ontem ele esteve no... Mas o Flamengo também não tem e consegue contratar. Depende da pessoa que está lá. O Flamengo deve 3 vezes mais do que a gente e consegue contratar alguns jogadores aí, consegue fazer negócio. Agora, o Flamengo pode ser exemplo para nada, né? Pelo amor de Deus, o Flamengo realmente é tudo que é de errado no futebol. Correto, né? Não, eu entendo. Mas assim, Palmeiras não tem caixa, mas tem coisas que você precisa investir, não é gasto. Mas o que acontece é que paga o preço. O professor Beluso, que a gente fala professor até entre jornalistas, ele pensou isso, não, tem que apostar, trouxe o Valdívia, a que preço? Mas aí ele pôs o problema é que ele pôs a raposa no galinheiro, né? Então aí complicou tudo. Tem isso, perfeito, só que assim, uma hora tem que pagar. O Beluso apostou que o Palmeiras seria campeão, teria dinheiro por pouco não fomos. Sim, né? Não foi, mas você percebe o preço de uma aposta errada. Exatamente. Hoje o Valdívia custa 36 milhões ao Palmeiras. É. Um jogador que mal joga, que mal entra em campo, que quando entra não faz nada de diferente, custa 36 milhões. É um absurdo, O Palmeiras pagar 36 milhões pelo Valdívia. Como é absurdo pagar 36 milhões por qualquer jogador? É muito dinheiro. É muito dinheiro, eu também concordo. Eu acho que o Valdívia foi assim uma coisa que foi mais de paixão, de passional, né? Vamos trazer o herói da última grande conquista. O próprio Kleber, né? O próprio Kleber, né? Que veio... O Kleber ele ainda rendeu um pouco mais, custou bem menos, né? Mas ele rendeu um pouco em campo, quando o Kleber foi... ali pessoal com o Felipão mesmo, né? Eles realmente batiam de frente e nenhum fazia questão de esconder isso já no final agora. O Felipão sempre que pode fala que o Palmeiras não foi mais longe no passado porque ele não detectou esse problema do Kleber antes. Exato. Se ele tivesse, ele fala, né, que se tivesse colocado as coisas no lugar devido antes, o Palmeiras teria ido mais longe e já disse que esse problema era o Kleber, nominalmente, né? Ó o Fabiano Alexandre aqui, a gambazada agora já era, ó. O Emelec vai treinar na academia do Palmeiras na segunda e na terça-feira. Os nossos pauteiros de jornal vai ter bastante pauta. Olha ali, né? Só, que coisa linda. Então a gambazada, gente, já era, Serginho. Fala pros gambá que eles já eram, porque o Emelec vai treinar lá no Palmeiras, já vai pegar o espírito da coisa e já vai eliminar os caras, meu. Não, é um jogo que na verdade é um jogo de risco pro Corinthians, não é um jogo tão tranquilo assim, não. E muito pelo emocional do Corinthians, né? O Corinthians parece que quando joga Libertadores está jogando a vida, né? Tem que tratar como um campeonato. Se o Corinthians quiser ser campeão da Libertadores, tem que tratar como um campeonato. Essa pressão toda é pior pro próprio Corinthians, eles tratarem isso como uma questão de vida ou morte, né? Não faz sentido. E o Palmeiras vai jogar quarta-feira na Arena, né? Na Arena Barueri, né? Tentou mudar o jogo pro dia 10 para jogar no Pacaembu, o que é estranho, dado que o Felipão sempre que pode ele corneta o Pacaembu, diz que não quer jogar lá. Não conseguiu e vai ficar na Arena mesmo, que é um estádio que traz sorte ao Palmeiras, de repente pode ser até interessante. Bom, pra mim tá ótimo, porque eu tô trabalhando em Alphaville, eu já vou direto ali, cara. Agora, né, eu preferia vir pro Pacaembu. O Pacaembu eu acho... o Pacaembu é um estádio que não sei... Eu não quero falar que eu sou velho, mas eu comecei no palestra depois de muito tempo, porque os nossos jogos eram todos no Pacaembu. Eu de criança ia mais no Pacaembu do que no...
E é engraçado porque o Felipão fala isso, de o Palmeiras, o Pacaembu não é a casa do Palmeiras. O Felipão, ele não conhece a história do Palmeiras para fazer uma afirmação dessa. Exato. O Palmeiras inaugurou o Pacaembu, fez o primeiro Com jogo. Vitória, Palmeiras e Tem Curitiba. mais títulos no Pacaembu que o Corinthians. O Palmeiras tem uma ligação antiga e estreita com o Pacaembu, sim. O Corinthians adotou como casa recentemente, sim, verdade. Mas o Pacaembu é um estádio mal aproveitado pelo Palmeiras. É um estádio que a torcida gosta, a torcida vai ao estádio no Pacaembu. Não fácil, vai né? como iria ao Palestra, claro, porque, enfim, quem tem estádio próprio não precisa depender do estádio dos outros. Não, e sem contar que no Pacaembu a criança até 12 anos não paga. Tem uma série de vantagens, é bem localizado. E isso não é divulgado, Diego, porque assim, o pessoal não sabe explorar isso. Você leva seu filho e não paga o ingresso dele. É por isso que a gambazada também vai tudo em jogo e tal, porque o cara leva 7, 8 filhos que ele tem lá, pega até os filhos do vizinho, que ele acha que é dele, que ele não sabe, e leva e não paga. Né? Dá um copo d'água lá, vai no banheiro, o moleque toma um copo d'água. Os corintianos que estão vendo isso, eu não estou falando absolutamente nada disso. Eu sou repórter de jornal. O que maluco aqui... pelo Palmeiras é ele, tá? Eu estou completamente aqui, por favor. Já tô te cornetando, ó. Porra, Tati, esse cara só fala o nome do gambá, chega. Eu tenho que falar o nome, eu não tenho o que fazer. Não, fala os outros, né? Aqui você... Eu vou ter que falar o nome do clube, senão aqui, tem que me desculpar. Aqui você tá em casa, meu. Aqui é coisa, é de palmeirense para palmeirense. Tem até alguns torcedores de outros times que assistem, porque eles têm uma dor de cotovelo de não ter um programa de palmeirense que nem a gente, assim, de falar de política, falar coisas, porque no programa da TV aberta eles não falam, eles falam alguma coisa assim, e aqui a gente fala, aqui é a gambazada, é a urubuzada, é a bicharada, é o jeito que a gente fala na arquibancada, o jeito que a gente fala no boteco. Como eu sou convidado, eu vou vestir essa camisa dessa maneira. Não, tá certo. E assim, a gente sabe que quarta-feira o Palmeiras vai enfrentar, vamos ver se já não te cornetaram aqui também, Diego. Pacaembu não, tá? Esse estádio fede. Vamos ser campeão da Copa do Brasil, longe de lá, o Fabiano Alexandre. E o Mário Júnior, concordo, Valdívia é nosso podrinho. A diferença está no custo. O Valdívia nos custa absurdamente mais, o Mário Júnior está comentando. O Valdívia é um jogador que, tecnicamente, ele realmente é diferente. Ele é um jogador que... A grande queixa do palmeirense com o Valdívia tem que ser com as poucas vezes em que ele foi útil de fato ao Palmeiras, né? Porque saber jogar ele sabe. O Green Force está falando assim, a gambazada leva até os filhos bastardos no jogo. Mas e a diretoria do Palmeiras não explora isso, que a torcida seja renovada, incentivar para que as crianças vão. Quando teve a proibição do número de crianças para acompanhar a entrada dos jogadores, a nossa diretoria não estava nem aí. Eu posso falar que eu fui um dos caras que mais encheu o saco. Nós mandamos e-mail até para a CBF, porque era para ser 11 moleques, né? 11 ou 22, um em cada mão de jogador só. Limitar para 22 crianças. Gente, que coisa mais bonita do que cento e tantas crianças dentro de campo, aquela bagunça, aquela criançada. Porque dá trabalho. Meu, a criança cai ali, rala, não sei o que. Meu, é alegria, tá super feliz, vai ser um momento histórico, gente. Eu fui, quando era garoto, minha família toda é palmeirense, né? E eu entrei segurando a mão do Jorginho, que esse técnico, foi técnico da Portuguesa agora. O Cantinflas. O Jorginho Cantinflas. Um dia, se ele fizer uma entrevista com o Jorginho, eu vou revelar isso a ele, que eu entrei em campo segurando a mão dele e perdi o primeiro gol do Palmeiras e Náutico 3-0 em 90 ou 91, não vou lembrar agora, e eu perdi o primeiro gol por conta disso. Eu não vi o primeiro gol porque eu entrei como mascote, mas foi uma experiência maravilhosa, né? O torcedor, a criança, até você entrar no campo, você não tem noção do tamanho de nada, né? Você não sabe o tamanho da área, o tamanho do gol, o tamanho de... É o maior lugar que eu tinha visto na minha vida, até que era o campo do Palestra Itália, né? É muito legal. Pra criança é fantástico fazer isso. Eu recomendo a todos os pais que façam os seus filhos entrar em campo com o time. Cria uma ligação com o time. A torcida do Palmeiras faz isso mesmo, e a gente
tem um departamento exclusivo que cuida disso, e o pessoal Isso faz parece ser bem todo... organizado, né? Faz todo, exatamente. Funcionam muito bem. E a gente encheu muito o saco da CBF para cair essa proibição. Não tem porquê. Diegão, tá chegando ao fim. Eu vou aqui hoje, a premiada veio buscar a camiseta, né? Ela tá aqui, ela não quer aparecer, né? Daqui a pouco você entrega para ela. E dê seu boa noite, dê seu recado à torcida do Palmeiras. O convite, precisando da gente, pode contar, que a gente vem aqui com o maior prazer. Eu tô no Twitter como Diego Marada, se vocês quiserem me acompanhar, eu tô no Diário de São Paulo, diariamente, no jornal, fazendo a cobertura do Palmeiras, mas também escrevendo sobre outros clubes em alguns momentos. E, enfim, qualquer pergunta que vocês tenham, que eu não tenha falado aqui, me procure no Twitter, eu respondo ali para vocês. E obrigado. Eu já vou colocar aqui o Família para seguir o Diego Marada, e a gente já vai... Legal, eu também vou seguir de volta já. Tem que fazer mais, tudo nessa vida é mais. Não, e é uma coisa muito legal, a gente está aí trazendo as pessoas para conhecer um pouco da ideia da torcida do Palmeiras, porque a gente vê a imprensa, às vezes, ela está no meio de campo de uma coisa que ela não tem muito conhecimento. Então, quanto mais vocês terem conhecimento, né, de como pensa o torcedor realmente, que às vezes você se isola, você acaba se isolando um pouco. Pra gente é muito importante o programa como Família Palestra e fóruns, a gente pesquisa muito em fóruns para levantar pauta. O torcedorista do Palmeiras que se preza, ele tem que entrar em fórum de Palmeiras Todo Dia, Verdaço e todos esses outros aí que a gente entra, pesquisa, para saber quais são, o que o torcedor está dizendo, né? Porque a voz do torcedor ele direciona muito a imprensa também. Então a gente conta com essa ajuda de vocês aí, continuem com os fóruns e com esse tipo de programa aqui, que é muito importante para a imprensa, para a grande imprensa também, como dizer. A gente agradece a sua presença aí. Eu vim com o maior prazer. Espera numa próxima oportunidade aí também a gente fazer um debate. O programa de aniversário do Palmeiras a gente costuma trazer uma personalidade e traz a imprensa para acompanhar. Então você já está desde já convidado. Se não tiver escala no dia, mas aí quando a gente está de folga deu para ver, né? Mas aí a gente, se possível, vem sim. Vê direitinho, a gente combina. Legal, tá bom? Bacana. Muito obrigado. Gente, mais um programa chega ao fim, rápido, passou voando também, já são 10h05 aqui, a gente passou um pouco do horário até. A gente agradece a audiência de vocês. Esse domingo foi um domingo meio chato, que não teve jogo de Palmeiras, mas a gente está aqui falando sobre o Palmeiras, a gente está aqui amanhã, vai falar muito no Twitter a respeito da reunião do Conselho, então vocês podem nos acompanhar, que a gente vai estar divulgando tudo o que está acontecendo na reunião. Obrigado a vocês, até semana que vem. Valeu!